Hoje tá pago. Com Bruno Rafael. Muito bem, agora 4h37, dia de terça-feira, você já sabe, né? A gente fala sobre saúde e bem-estar com Bruno Rafael Rodrigues. Aquele abraço, professor. A osteoporose e os exercícios. Mitos e verdades, segurança e riscos na prática de exercícios físicos para quem tem a doença. Acompanhe a coluna agora. Olá, pessoal. Hoje na nossa coluna Tá Pago a gente vai falar sobre um tema trazido por vocês, nossos ouvintes, que sempre nos dão a grande honra e satisfação de escutar a nossa coluna, trazer as dúvidas de vocês para que a gente tente sanar ao máximo todas elas aqui na nossa coluna todas as terças-feiras. E hoje a gente veio falar sobre os benefícios do exercício físico, tanto na prevenção quanto no tratamento da osteoporose. O que é a osteoporose? A osteoporose é uma doença metabólica que afeta o osso ou o tecido ósseo. Ela se caracteriza pela perda gradual de massa óssea, né, daquela densidade do osso ali. Ela torna ali os ossos que são menos densos em ossos mais frágeis e com maior susceptibilidade à fratura, maior facilidade de quebrar um osso, né, como popularmente muitos de nós ouvimos e falamos. Os ossos, é importante trazer isso, são estruturas metabolicamente vivas e ativas. E essas estruturas passam por constantes processos de remodelamento, ou seja, de perda com a reconstrução óssea. Isso é um processo contínuo que acontece durante toda a nossa vida. Alguns fatores de risco estão direcionados e têm fator de correlação direta com a osteoporose. Alguns fatores podem ser os genéticos, também fatores hormonais influenciam bastante, por isso que as mulheres no período de pós-menopausa são muito acometidas por essa condição, bem como os idosos também, que sofrem com essa perda hormonal, essa oscilação hormonal também no período ali após os 50, 55, 60 anos, tá bom? É bem importante trazer isso. Nutricionais também, não à toa a gente está sempre falando da importância ali do cálcio e da vitamina D, que tem uma importante ação de trabalho de absorção desse cálcio pelos ossos e por todas as outras estruturas. E um bem importante, mas que é bem pouco falado, que é o fator mecânico. E quando a gente fala de fator mecânico, aí a gente está falando de exercício físico, pessoal. Aí a gente está falando de imposição mecânica, de impacto esse que nós estamos falando é um impacto positivo, que é aplicado pelo exercício físico. Alguns outros fatores favorecem o desenvolvimento da osteoporose, né? Então, como eu já falei para vocês, a menopausa em mulheres, o envelhecimento, os fatores hereditários, uso de medicamentos como os corticoides, e é importante frisar aí, né, que a gente está num período ainda de pós-pandemia. Durante esse período, muitas pessoas tiveram alterações com a Covid-19 e acabaram fazendo uso prolongado de medicamentos com corticoide. É importante também lembrar do sedentarismo, tendo em vista que ser ativo e trazer condição mecânica para os ossos é importantíssimo para o processo de remodelamento que nós já falamos no início da nossa coluna, e processos também de imobilização, ou seja, pessoas acamadas, né, que acabam sofrendo com alguma condição clínica, acabam sofrendo alguma fratura, acabam sofrendo até mesmo alguma queda ou algum acidente e ficam longos períodos acamados, né? Nós temos alguns sinais dessa doença, né? Então a gente pode citar aí a fragilidade e a suscetibilidade às fraturas, tendo em vista que o osso por dentro ele acaba ficando mais frágil, vamos dizer assim, ele fica um pouquinho menos poroso, menos denso, né? E o exercício físico ele vem exatamente para contrapor todos esses fatores, né? E diminuir todos esses fatores de risco
relacionados à osteoporose, né? Então hoje, segundo a OMS, o exercício ele não é só para o tratamento, né, da osteoporose, que é muito importante falar, mas ele também serve como um fator preventivo a essa condição. Além de todas essas condições, a gente pode citar o aumento da vascularização sanguínea, né, dos capilares ali, que fornece oxigênio e nutrientes importantes nesse processo de remodelamento. E um outro mecanismo chave do exercício físico é essa regulação desse metabolismo hormonal também, que é um ponto que a gente já tocou aqui na nossa a coluna, que é aquele ponto entre testosterona e estrogênio, que são dois hormônios importantíssimos. O exercício físico, gente, ele age como um incremento de carga, onde você pode tanto utilizar o peso do seu próprio corpo, como pesos externos. Há exemplos de musculação, o próprio pilates, o treinamento funcional, corridas, caminhadas, dança, enfim, várias modalidades podem ser utilizadas para não só como tratamento, mas também como prevenção dessa condição aí que afeta os ossos da nossa população, principalmente as pessoas que estão ali acima da faixa dos 50, 55, 60 anos. Mas a questão aqui é a melhora do condicionamento físico geral, né? Então ali o treinamento ali voltado para força, para flexibilidade, para coordenação, para o equilíbrio, para condicionamento cardiorrespiratório, tudo isso também auxilia, além de tudo, na prevenção de quedas, tá bom? E de fraturas que pessoas já acometidas pela osteoporose podem ter. E isso é um fator muito importante. Então, a principal dica que a gente tem hoje na nossa coluna é: pratiquem exercícios físicos, porque o exercício físico causa um impacto mecânico, uma ação mecânica nos seus ossos, que estão passando constantemente por remodelamento, e isso é muito positivo. Esse exercício físico, ele vai fazer com que o seu osso ou os seus ossos ficam mais protegidos e mais resistentes às cargas mecânicas impostas a você durante o seu dia a dia. Então, é muito importante que todos vocês pratiquem exercício físico, mas sempre sob o olhar de um profissional de educação física capacitado, para que faça uma prescrição de forma bem adequada, e principalmente uma prescrição boa para você, que se encaixe na sua rotina, no seu dia a dia, que tenha aderência da sua parte. E a partir disso, a gente tenha cada vez mais pessoas ativas, com o índice de pessoas com osteoporose cada vez menor e uma sociedade cada vez mais saudável. Bom, nossa coluna hoje chega ao fim, mais uma terça-feira, hoje está pago. Muito obrigado por essa indicação de tema. E a gente se encontra na próxima terça-feira. Tchau, tchau!